Já estamos de volta e com a nossa previsão do tempo, assunto para ele, vocês já sabem, né? Fernando Cabral, pesquisador do CIAGRE aqui de Rio Verde, conta os detalhes para a gente de como deve ser o clima aqui na nossa região e também no estado. Rodou. Olá pessoal, conforme as previsões do Sistema de Informações Agrometeorológicas do Sudoeste do Estado de Goiás, teremos para essa segunda semana do mês de dezembro aqui na nossa região, novamente presença de chuvas, né? As médias devem ser equivalentes, né, às médias históricas para a nossa região, né? Ou seja, chuvas dentro do esperado, né, como a gente já vem mencionando, a partir do momento que a gente se estabeleceu esse período chuvoso, ele deve continuar se permanecendo, assim como foi novembro também deve continuar sendo o mês de dezembro, né? Então, para essa semana, principalmente de domingo agora até segunda, né, a gente deve ter um pouco de tempo mais estável, mas principalmente a partir da noite de segunda-feira até sexta-feira, as tempestades, os acumulados de precipitação, eles se intensificam de forma generalizada na nossa região. Isso podendo inclusive ter uma formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, que favorece ainda mais a precipitação em todos os municípios da região do sudoeste do estado de Goiás, né? Então, ou seja, esperança, né, e previsão aí de chuvas novamente ao longo de toda a semana, a não ser um pouquinho de tempo mais estável logo ali no início. Destaque para o sábado, né, que a gente deve talvez até ter mesmo uma intensificação dessas tempestades, né? Em relação à temperatura e umidade, a umidade deve aumentar um pouco em relação a essa semana passada e a temperatura dentro da normalidade do que é esperado para o nosso período. Então, ou seja, condições muito favoráveis para a safra da soja, destacando que a gente estava tendo dias muito nebulosos, então às vezes o produtor pode observar uma soja um pouco mais travada, até mesmo algumas estruturas reprodutivas sendo abortadas, né, em pequenas quantidades. Isso advém às vezes de muita nebulosidade, né, mas a gente tem tido agora nova presença de mais sol durante a tarde, que deve ser essa semana também, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. Obrigada, Fernando Cabral, pelas suas informações e participação aqui no Agro Sucesso. Agora eu te pergunto, você já andou em um carro híbrido? Sabe qual combustível ele usa? Pois é, esses são os modelos cada vez mais comuns pelas ruas da cidade e fazem sucesso. E aí que entra o papel do agronegócio nesta tecnologia. O Sebastião Garcia e o Wellington Ferreira mostram pra gente agora como é a experiência de andar em um desses veículos. O movimento é na cidade, mas muito do combustível vem do campo. A mistura de etanol feito de cana-de-açúcar na gasolina, o próprio etanol nos carros flex. O futuro já tem o agro à frente. A aposta cada vez mais é nos carros híbridos, com motores elétricos e a combustão. Esta concessionária em Brasília tem 1.300 carros no estoque. 70% são híbridos. Você entrega ali os dois motores juntos, onde ele vai te poluir menos, você vai conseguir ter uma autonomia melhor, um desempenho melhor. O ato de dirigir um carro hoje é tão automático, não é? A gente entra aqui, normal, como qualquer outro carro. Aí, bota o cinto, é claro. E aí, quando a gente sai andando com um carro desse, a gente nem se dá conta, apesar de toda essa tecnologia, do quanto a gente está também contribuindo com um planeta mais sustentável. E aí a gente entende também, como é um carro híbrido, a importância do agro em todo esse processo. É o agro produzindo energia e, particularmente, biocombustíveis. O Brasil já é liderança no mundo nesse setor. Liderança em inovação tecnológica, em pesquisa científica e em produção. O deputado faz referência à Lei do Combustível do Futuro, sancionado pelo presidente Lula. O texto prevê aumento da mistura de etanol à gasolina e de biodiesel no diesel. Incentiva a pesquisa, a produção, comercialização e uso de biocombustíveis. Com o potencial na produção de etanol, o Brasil pode se consolidar na liderança da transição energética global. Se a gente utiliza um motor elétrico, que é altamente eficiente, muito mais eficiente do que o motor a combustão, para rodar as rodas, e utiliza o biocombustível como a nossa bateria líquida, com emissão muito baixa,
e que pode tender não só a zero, mas a ser negativa, o sistema fica imbatível. O consultor de vendas na concessionária já percebeu que os clientes dele estão mais alinhados com essa tendência. Hoje em dia o pessoal se interage muito, se preocupa muito em relação ao meio ambiente. O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a produção de bioinsumos no país. A votação simbólica no plenário contou com a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também é senador. O relator, Jacques Wagner, do PT, fez apenas ajustes redacionais no texto, aprovado pela Câmara dos Deputados. E, por isso, a matéria segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A AgroGalaxy, que deve 4,6 bilhões de reais, apresentou seu plano de recuperação judicial, mas ainda discute as condições com os credores para tentar garantir a aprovação da proposta. A companhia propõe inicialmente um deságio de 85% da dívida. Aqueles que toparem dar crédito adicional à companhia e apoiarem o plano de recuperação judicial não teriam desconto, mas a quitação se daria com 3 anos de carência e em 16 parcelas depois disso, corrigidas pelo IPCA. O Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciaram a suspensão das importações de camarão de cultivo do Equador. A decisão segue a apresentação feita pela Câmara Setorial da Produção e da Indústria do Pescado, presidida pela Abipesca, que destacou as fragilidades sanitárias na produção do camarão equatoriano. A entidade assessora os ministros do MAPA e do MPA sobre a necessidade de uma missão sanitária do Departamento de Saúde Animal ao Equador, devido ao risco iminente ao plantel nacional da carcinicultura. Ela é brasileira, tem 3 anos de idade e se tornou a vaca mais cara do mundo. Carina, uma novilha Nelore, teve seu valor atualizado para 24 milhões de reais. Ela substitui outra vaca brasileira, Viatina, que era a mais cara do mundo com 21 milhões de reais. Segundo o CPEA, os preços da laranja in natura enfrentam pressão negativa nos últimos dias. 2 fatores contribuem para a desvalorização: o aumento da oferta devido à melhora das chuvas e a baixa qualidade das frutas. Os pesquisadores também apontaram que a safra atual tem se mostrado menor em volume. Apesar das adversidades, a alta demanda pela laranja brasileira no mercado internacional e o potencial de recuperação de preços no início do próximo ano trazem alguma esperança para os produtores. A combinação entre melhoria na qualidade das frutas e o aumento da produção pode ser decisiva para reverter o atual cenário de desvalorização. Agora eu te pergunto, você sabe o que vai mudar na sua vida com o novo sistema de cobrança de impostos que está sendo criado no Brasil? Quais são os impactos no seu bolso e na sua mesa? Veja os detalhes na nossa série Imposto no Prato. Para muita gente, é um privilégio ter carne no prato. É caro. Hoje é dia de oferta de carne. Se o preço estiver bom, eu levo. Se não tiver, eu não levo. A carne que o seu Inácio procura é um dos produtos da nova cesta básica pela reforma tributária. Como outros 14 itens, não vai ter imposto. Outros terão alíquota reduzida. À exceção da proteína na cesta básica, os pontos pleiteados pela Frente Parlamentar Agropecuária no dia de hoje foram atendidos. Um estudo da GO Associados mostra que, sem isenção de impostos, o preço da carne teria um aumento de 6 a 9,2%. E isso impactaria 5 vezes mais no orçamento das pessoas de baixa renda. O estudo avalia também o efeito do sistema de cashback, proposto na reforma, onde o consumidor pode receber de volta o imposto de alguns produtos. A carne tem um peso essencial para a cesta de consumo das famílias brasileiras, sobretudo das mais pobres. O cashback, que abrange famílias de até meio salário mínimo de renda domiciliar per capita, não abrange cerca de 90 milhões de brasileiros. Bem, além de carnes, a proposta é que a nova cesta contenha produtos cada vez mais saudáveis, boa parte in natura, né? Os básicos também, como o feijão, como o arroz.
e aí produtos com alíquota zero, produtos com alíquota reduzida também, para que isso favoreça ou aumente o acesso à população de baixa renda e, por consequência, que seja favorável também para a produção lá no campo. É tudo o que o Ivanildo espera. Ele produz hortaliças. Tem machixe nessa área, tem pimentão também, produz um pouco de milho e tem umas cabeças de gado. A propriedade fica em Ceilândia, no Distrito Federal. Para tocar os negócios, ele tem 4 funcionários. Estudou, fez agronomia e sabe no bolso e nas notas o peso dos impostos. O imposto está sobre tudo, mesmo em produtos não específicos para a agricultura, acaba refletindo e respingando na gente. Por exemplo, não tem como fugir de combustível e o imposto já está incluído no valor do combustível, da energia. Ivanildo acompanha as discussões da política que impactam nos seus negócios aqui no campo e tem esperança de continuar aqui e de fazer sucessão também. Espero que alguma das minhas filhas também opte por isso e a gente espera que ela tenha mais facilidade do que a gente. Na reportagem de amanhã, as vantagens e desvantagens da reforma para o agro. O Brasil avança na transição energética, mas ainda há muitos desafios pela frente e o agronegócio pode contribuir positivamente. O assunto foi discutido em Brasília nesta semana no Fórum Lead Brasil. Acompanhe os detalhes na reportagem. O projeto de lei que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética no Brasil foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e será analisado no plenário da Casa em requerimento de urgência. As empresas participantes da iniciativa poderão receber recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima e negociar dívidas com a União por meio de investimento em desenvolvimento sustentável. Propostas relacionadas ao etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel, biometano e outros combustíveis verdes terão prioridade. Foi feito o relatório naquele momento, foi concedido vistas coletivas. E durante essas semanas a gente discutiu muito com o setor no Brasil inteiro, discutiu com o governo, discutimos com a Petrobras também. Sem dúvida alguma, a participação de todos enriqueceu o projeto. Enquanto os projetos de transição energética avançam no Senado, o setor produtivo se reúne para debater estratégias de aceleração do uso de energia limpa. O papel do agronegócio foi destacado como essencial para atingir parte dos objetivos estabelecidos. No Fórum Brasil Transição Energética estiveram presentes parlamentares, empresários, membros do judiciário e representantes do setor energético. Os debates abordaram as oportunidades e os desafios para realizar a transição das matrizes de energia no país. O Brasil, como todos sabem, é um grande produtor de energia limpa, né? Hidrelétrica, eólica, solar, e precisamos dar atenção a tudo isso. E de fato, acho que é um exemplo, inclusive, para o mundo. É importante dizer que o Brasil tem todas as condições de cada vez mais incentivar a energia limpa. Aqui no caso de Brasília, por exemplo, que é uma cidade ensolarada, a energia solar tem crescido muito, né? Nós temos feito várias usinas e hoje pelo menos 20% dos empreendimentos em Brasília são abastecidos com energia solar. O governador do Pará, Helder Barbalho, participou de forma remota do encontro e reforçou o compromisso do Estado com a sustentabilidade, em vista da próxima Conferência Mundial do Clima, que será realizada no ano que vem, em Belém. E nós, particularmente, no Estado do Pará, temos buscado aplicar as nossas vocações para apresentar-nos no cardápio de soluções que sejam sustentáveis e que possam, claro, contribuir nas estratégias de neutralização destas emissões. Mais uma pausa aqui no AgroSucesso, mas na volta eu te mostro tudo o que aconteceu na final do Desafio Agro Startup. E essa foi a 8ª edição da competição, que já se tornou sinônimo de referência em inovação e empreendedorismo dentro do agronegócio. É daqui a pouco.